Olá, Tato. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Todo Dia, no canal 14.1, 14.2, toda a região ligado aqui no Esporte da TV Todo Dia. Também uma ótima noite para você que está pelo YouTube, você que está pelo Facebook também. Muito obrigado pela companhia. Ontem nós tivemos a volta da Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 10 dias de paralisação devido aí à data FIFA, né? A seleção brasileira jogou em 2 oportunidades nesse período aí e o futebol brasileiro parou nesses 10 dias aí. Agora está de volta e ontem com 5 jogos e chamaram a atenção no movimento da noite de quarta-feira. O São Paulo bateu o Atlético Paranaense por 2-1 e de virada. O Cruzeiro perdeu para o Fortaleza por 1-0, teve manifestação do torcedor cruzeirense ao redor do Mineirão. O Santos perdeu para o Corinthians por 2-0, teve uma confusão gigante lá na Vila Belmiro, daqui a pouquinho falo sobre isso. Fluminense e Atlético Mineiro empataram em 1-1, foi a estreia do Felipão frente ao Atlético Mineiro. E o Bahia bateu o Palmeiras por 1-0, olha só o Palmeiras perdendo para o Bahia. O Palmeiras tinha alguns desfalques, não é? 3 jogadores estavam com a seleção brasileira, tinha jogador também com a seleção paraguaia, enfim, o Palmeiras jogou meio desfalcado, o Bahia aproveitou e ganhou, foi lá na Bacia das Almas, mas fez 1-0 e saiu vencedor. Hoje teremos o Grêmio contra o América, o Vasco contra o Goiás, o Coritiba contra o Internacional de Porto Alegre, Cuiabá e Botafogo e Red Bull Bragantino recebe a equipe do Flamengo fechando a rodada desse meio de semana da Série A do Campeonato Paulista. Como eu disse, teve confusão, né? O clássico paulista deu Corinthians e no jogo do Nho ruim com o Nho pior, sobrou aí a vitória do Corinthians. Mas abalou as estruturas do Peixe, gente. Muita confusão no pós-jogo. Os torcedores invadiram o gramado, atiraram bombas contra o gramado e o resultado de tudo isso, sabe o que aconteceu? O STJD já determinou hoje a suspensão temporária da torcida do Santos nos jogos do clube, tanto na Vila Belmiro quanto também em partidas como visitante. Ou seja, Vila Belmiro temporariamente fechado, não se sabe quando volta. Torcedor do Santos não entra mais na Vila Belmiro até segunda ordem. E o Santos, quando for jogar como visitante, seja em qualquer lugar do Brasil, o torcedor santista também não poderá entrar, seja ele em qual for o estádio para acompanhar os jogos do Santos. Ou seja, o Santos vai jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, já era proibido por uma determinação estadual. Mas vamos supor que o Santos iria jogar contra o Internacional de Porto Alegre. A torcida santista não poderá entrar no estádio, lá no Beira-Rio, e assim por diante, em todos os jogos dos Santos, até segunda hora, devido a toda essa confusão que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Já o Corinthians, gente, olha só, hein? Com a vitória, dá aquela respirada. Eu disse, né? Era o Nho ruim com o Nho pior no jogo de ontem, né? O Corinthians e o Santos lá embaixo na tabela, numa draga danada, os dois se enfrentaram. O Corinthians deu sorte de sair vencedor por 2-0, então dá aquela respirada momentaneamente. A gente sabe como que é o torcedor também, não é? E nessa respirada e nesses dias de tranquilidade, para o técnico Vanderlei Luxemburgo trabalhar. E ele falou depois do jogo de ontem. Eu dei uma declaração sobre o que aconteceu ontem. Não era porque não tinha que dar declaração, porque nós tínhamos que estar preocupados com o jogo, né? Então agora, pós-jogo, nós temos que falar de algumas coisas que são importantes. A decisão de voltar ontem, nós conversamos com o presidente por telefone, ele não estava presente porque ele viria hoje, normal, e falamos, olha, aqui está com uma dificuldade muito grande de nós sairmos aqui, tem crianças e mulheres e torcedores de torcidas organizadas, mas tem torcedores também que foram lá simplesmente para poder pegar um autógrafo, tirar uma foto com a gente. E se nós descêssemos ali, a Polícia Militar hoje falou que tinha segurança, mas nós dentro do ônibus estávamos nos sentindo desconfortável, porque se quebra um vidro, se nós descêssemos ali e sai um conflito, crianças, senhoras, mulheres, poderia causar uma coisa muito desagradável. E nós tivemos bom senso de voltarmos para São Paulo, acabar com o tumulto, voltamos para a nossa concentração, concentramos, descemos hoje com a Polícia Militar fazendo a nossa segurança, chegamos ao estádio aqui para jogar e jogamos um jogo de futebol, que é o que tem que ser, ganhar dentro do campo de jogo. Então,
lamentar, porque às vezes, deixa o pessoal dar uma sossegada ali, às vezes as pessoas falam tantas coisas, como falaram aqui, que nós, o presidente não queria que nós jogássemos. Não existe isso, né? E alguém fica inventando coisas como se factuais, como se fossem realmente fatos concretos, e criando uma situação desagradável para nós. Então só temos que lamentar. Porque os jogadores jogaram o jogo, foi por causa de ontem, nós voltamos para São Paulo. Nós ganhamos o jogo porque nós treinamos 10 dias, nos preparamos para um jogo difícil fora de casa, contra adversário. O que nós queremos, que o futebol precisa, na grande verdade, e vocês são os percussores disso, que a nossa voz chega através de vocês a todo mundo. Nós queremos paz. Em cada uma no futebol brasileiro, não é, gente? Que coisa, né? O torcedor brasileiro não aprende. Mas também, não é? A lei não é cumprida, não é? Cumpra-se a lei. Afaste o torcedor briguento do estádio. Isso não acontece no Brasil. Vamos acabar quando com essa bagunça toda? Quem está feliz é o torcedor do São Paulo, hein? O São Paulo ontem venceu de virada a equipe do Atlético Paranaense e o torcedor do São Paulo, que ficou apreensivo quando perdia por 1-0, saiu sorridente do Morumbi na noite de ontem. E o técnico Dorival Júnior falou sobre essa vitória. O que nós estávamos era precipitando os momentos que tínhamos posse de bola. Em vez de trocarmos passes com mais velocidade, tentando fazer com que existisse um balanço das linhas de marcação do Atlético, nós não fazíamos. Teimosamente, nós insistíamos com passes por dentro, onde a equipe estava muito bem postada, a equipe do Atlético, bloqueando toda e qualquer possibilidade. E quando a bola chegasse, qualquer domínio que tivéssemos que escapasse meio metro a jogada, teriam um contato, e esse contato, fatalmente, a bola espirraria para um lado ou para o outro, e a maioria das vezes estava caindo nos pés da equipe do Atlético, que estava explorando muito bem esse tipo de situação. A saída dos dois jogadores não foi basicamente em cima dessa condição. Ao contrário, é que eu queria povoar um pouco mais o nosso meio, tentarmos adiantar um pouco mais, em vez de volantes, com os meias, para que iniciássemos uma marcação um pouco mais forte nos homens que estavam tendo essa iniciação do Atlético. Eu acredito que tenha dado certo, os movimentos começaram a acontecer, começamos a atacar um pouco mais a última linha adversária. Um jogo muito difícil, um jogo à base de duelos, e como nós estávamos facilitando as coisas para o Atlético, nós procuramos essa mudança para ver se, num contexto todo, talvez ganhássemos um pouco mais de posse, e com essa posse, conseguindo movimentar um pouco mais as duas linhas de marcação da equipe adversária, nós pudéssemos infiltrar nos momentos certos e adequados. Tá aí, portanto, o São Paulo, hein? Voltando a vencer, o São Paulo, que na mão do Dorival Júnior tem obtido bons resultados, tem melhorado na tabela, está na parte de cima na tabela do Campeonato Brasileiro, tem feito bons jogos, e o Dorival Júnior está conseguindo extrair dessa equipe o que os técnicos anteriores não conseguiam. E a torcida está em paz com o técnico Dorival Júnior. Vamos falar de Rio Branco, gente. Rio Branco que entra em campo no próximo sábado, 3 horas da tarde, depois de amanhã, não é? 3 horas da tarde, como nós estamos dizendo durante toda a semana, para uma decisão, gente. E essa decisão, essa partida que fecha a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 do Rio Branco é contra o Amparo, às 3 da tarde no Décio Vita. E o Rio Branco está realizando uma promoção especial no valor dos ingressos para os torcedores que querem ir até o Rio Brancão. Para aqueles torcedores que comparecerem com a camisa do Rio Branco no dia do jogo, o ingresso terá 50% de desconto. De acordo com o setor, ok? O setor que é 20 paga 10, o setor que é 30 paga 15, e assim por diante. Já para aquelas pessoas que desejam ajudar aqueles que mais precisam, o Rio Branco está fazendo uma promoção que é a troca de um agasalho ou 1 litro de leite ou 1 litro de óleo, ou até mesmo 1 quilo de arroz por um ingresso. Aí você escolhe um desses itens, né, e troca por um ingresso. Se você puder aí ajudar com mais, melhor ainda, tá ok? Essa campanha bacana do Rio Branco. A troca deve ser feita nos pontos de troca até amanhã, tá?
em horário comercial, por exemplo, no estádio Décio Vita ou na sede náutica do clube. Estádio Décio Vita fica aqui ao ladinho da TV Todo Dia, aqui na Carmine Fel. A sede náutica fica lá na estrada que vai para a Praia Azul, onde tem a sede náutica, e você pode inclusive fazer as suas trocas, ok? As doações serão todas elas revertidas para o poder público municipal. No dia do jogo não será realizado troca de ingresso somente até amanhã, gente. Tá? Troca de ingresso somente até amanhã para ajudar o Rio Branco e você assistir e acompanhar. Para você que vai comprar o ingresso e não tem camisa do Rio Branco ainda e também não vai trocar por alimento, os valores são os seguintes: R$20 para arquibancada, R$30 para a cativa. Continuam a compra online, você pode comprar aí na sua casa, na comunidade, através do site riobranco.soldaliga.com.br. riobranco.soldaliga.com.br. O jogo é pelo grupo 4. O Rio Branco está em 4º lugar, com 11 pontos, e depende apenas das próprias forças para se classificar. Venceu, está classificado e ponto final. Se empatar, tem que torcer para o Paulista não vencer a equipe do União Barbarense. Esses são os resultados que favorecem a equipe do Rio Branco. Se o Rio Branco perder, até o Colorado Caieiras, que vai jogar contra o SCA Brasil, se vencer lá, pode passar o Rio Branco no número de vitórias, assim como o Paulista. Se Paulista e Rio Branco perderem e o Colorado ganhar do SCA Brasil, é o Colorado que se classifica. E as duas tradições, Paulista de Jundiaí e Rio Branco, as duas tradições do futebol ficam fora da Bezinha e o ano que vem vão para a 5ª divisão. Olha só, hein, gente, que fase, não é? Que fase é essa, não? Meu Deus do céu. Você participa com a gente para concorrer a ingressos também, tá? Nós temos mais um par de ingressos para você que participa conosco todos os dias. Pode mandar o seu WhatsApp no 34712700. Você vai mandar lá: eu quero ingresso para o jogo do Rio Branco. Manda lá no nosso WhatsApp. 34712700, tem sorteio e amanhã eu trago 2 ganhadores, o que ganhou ontem e o que vai ganhar hoje. Amanhã eu trago para você, para que a pessoa possa vir buscar o ingresso ainda com tempo, tá ok? Estamos combinados assim? Grande abraço a todos vocês, Tatô!